A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero deixar aí para você um pouco mais a respeito da libertação e como eu disse também na ministração anterior, eu vou estar contando aí um pouco também do meu processo de libertação, não é verdade, igreja? O que Deus fez na minha vida, o trabalho da libertação poderosa que Ele fez sobre a minha vida e pode fazer sobre a vida de vocês que estão me ouvindo e também da sua família. Talvez você pense assim, irmão, mas eu sou liberto. Mas a palavra do Senhor fala, igreja, nós estamos em constante transformação e somos transformados de glória em glória. Então sempre há algo em nossa vida para ser tratado, para ser forjado. Então escute essa palavra até o final. Talvez tenha coisas que vai servir para você, mas talvez até coisas que vai servir para o seu próximo. Então não deixe de assistir essa palavra, assista até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a sua vida, porque é uma área de libertação, aonde nós temos que estar sempre atentos, igreja, porque sempre Deus quer trabalhar algo diferente na nossa vida. Então fique aí até o final, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus, em Marcos capítulo 5, vai nos falar assim: E chegaram outra banda no mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferido-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual o seu nome. E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então nós vemos, igreja, que essa palavra aqui já começa a nos ensinar a situação, igreja, que um homem pode ficar, igreja, ou uma situação que o homem pode passar quando o homem não tem um encontro com Deus, ou seja, quando o homem não tem essa libertação, quando ele não é livre daquilo que prende ele espiritualmente nas garras ou nas feições de Satanás. Nós vemos que esse homem estava endemoniado, e quando ele encontra com Jesus, igreja, nós vemos que ele conjura com o nosso Deus, falando assim: não nos atormente. Então aquele homem, igreja, ele estava possesso de demônios. O próprio Senhor, ele quando está expulsando ali aquele espírito mal da vida daquele homem, o próprio espírito mal dentro dele fala que o nome dele é Legião porque ele era muito. Ou seja, então há vários tipos de igreja de demônios, há vários tipos de ações, igrejas satânicas na vida das pessoas, e muitas das vezes as pessoas não entendem, igreja, porque elas passam por certas situações e não entendem, igreja, na sua vida precisa passar por um processo de libertação. Na minha vida, igreja, não foi diferente. Eu tinha, igreja, na minha vida, vários tipos de espírito mal que habitavam em mim. Eu precisei passar por um processo de libertação. Quando eu encontrei com Jesus, eu precisei de passar por um processo de libertação. Aquele homem ali, igreja, encontrou com Jesus, foi liberto dos espíritos mal, e por muitas vezes a palavra do Senhor vai nos escrever que aquele homem era preso com corrente, com agrilhões, era preso em cadeias, e nada podia prender aquele homem. Por quê, igreja? Porque a nossa luta é espiritual. Muitas vezes pessoas, igreja, querem ser libertas, talvez na ira, talvez na contenda, xingando. Você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de fazer aquilo. Para disso, para aquilo. Muitas vezes, igreja, maridos não são libertos porque às vezes a esposa não tem sabedoria, ou às vezes o marido não tem sabedoria com a esposa e vice-versa, ou às vezes o irmão em casa, ou a mãe ou o pai. Por quê? Por falta de sabedoria. Então, igreja, o primeiro ponto que a pessoa precisa entender para que essa pessoa seja liberta é que essa pessoa precisa encontrar com Jesus. E eu separei algo aqui, igreja, também, para que a gente compreenda ainda mais a palavra de Deus e compreendemos ainda mais como nós podemos, igreja, ser liberto e alcançar a libertação do Senhor, e como a nossa família também pode ser liberta, igreja. Assim como eu fui liberto, você também, talvez está me vendo aí, já é liberto, mas ainda tem algumas coisas para ser forjado em Deus. Olha para você ver, igreja, que eu guardei aqui, e separei um conteúdo também interessante para que a gente venha acrescentar na nossa vida, que a gente venha crescer. Igreja, eu guardei aqui, separei para nós. O primeiro ponto, igreja, a pessoa precisa se arrepender, ou seja, precisa de arrependimento.
aprender, igreja, nós precisamos aprender que nós precisamos se arrepender do quê? Do pecado que abriu a porta, igreja, para os demônios entrarem. Isso implica no reconhecimento do pecado e disposição de romper com ele. Ou seja, a pessoa precisa arrepender, igreja, e entender que talvez uma prática que ela fez deu, igreja, uma porta de legalidade para o demônio. Então ela, igreja, ela se arrependendo, ela precisa, igreja, de se esforçar para romper com aquilo que ela praticava no passado. Aquele homem, igreja, estava preso ali, né, com diversos demônios na sua vida. Então, se ele não, né, se esforçasse ali para que aquilo ali terminasse de vez na vida dele, fatalmente aqueles espíritos mal voltaria para ele, igreja. Então é necessário que o primeiro ponto que a gente venha fazer, igreja, é se arrepender. E depois, igreja, olhar onde foi que está a brecha e fechar a porta para que os espíritos mal não voltem mais a nos atingir. Então, o segundo ponto também, igreja, que nós temos que entender, que eu também fiz na minha vida para que eu alcançasse essa libertação da minha vida, para que essas correntes fossem quebradas sobre a minha vida, é a confissão dos pecados, em confessar todos os pecados, tudo, igreja, tanto propôs quanto dos antepassados, pois ele pode ter dado brechas para os demônios entrarem. Ou seja, até mesmo, igreja, aquilo que eu fiz, aquilo que os meus antepassados podem ter feito, pode ter dado brechas e legalidade para espírito mal, igreja, agir na minha vida. Então, igreja, eu tive que entender que era necessário eu falar assim: Senhor, eu confesso que eu praticava tal coisa, eu confesso que eu praticava isso, eu confesso que eu praticava aquilo, igreja. Confessar, igreja, verbalmente, coisas, igreja, que é coisa de ocultismo, ou seja, coisas que foram feitas no centro de macumbaria, coisas que foram feitas na igreja, feitiçaria, esse tipo de coisa, igreja, é necessário que a gente venha confessar verbalmente, igreja, para que o espírito mal, para que o próprio demônio entenda que ele não tem mais legalidade sobre a sua vida. Então, ou seja, você precisa confessar os pecados dos seus antepassados, práticas que foram feitas lá no passado e que às vezes veio acarreando aí algumas coisas na sua família, na sua vida, e que foram quebradas em você, porque hoje você está confessando ao Senhor e está confessando verbalmente que você rejeita todas as práticas de ocultismo na sua vida. Isso é interessante você fazer. Igreja, perdão, peça perdão, igreja, peça perdão ao Senhor, igreja, para que Ele venha purificar, igreja, pelo sangue de Jesus, igreja, porque abriga-se nele, igreja, deixando as fortalezas do inimigo, porque através, igreja, do sangue de Cristo, nós somos libertos, igreja, das presas e das garras de Satanás e das fortalezas do inimigo. Mas um ponto, igreja, que eu precisei de fazer e tenho que continuar fazendo é me consagrar, igreja. Ou seja, igreja, eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor, confessar ao Senhor o senhorio do meu Cristo Jesus, igreja, sobre o meu corpo, em palavras, em ações e pensamentos, permanecer na verdade, igreja. E assim, igreja, eu descobri que as trevas e o engano não terão lugar em minha vida. Eu preciso confessar, igreja, eu preciso de ter essa consagração em minha vida, eu preciso confessar ao Senhor, falar: Senhor, o Senhor é meu Senhor. O Senhor meu Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso sobre minha vida, eu confesso que eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor. E o sexto, igreja, libertação total. Ordenar, igreja, aos espíritos malignos que deixem o meu corpo, no nome de Jesus Cristo, em fé. Porque quando eu entendi, igreja, que Deus, Ele me dava autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, então eu falei assim: Satanás e seus demônios, a minha vida nunca mais você habita. Então eu comecei a repreender e a fechar as legalidades do espírito mal sobre a minha vida. Igreja, muitas pessoas estão acorrentadas espiritualmente, igreja, presas espiritualmente, presas nas garras de Satanás. Mas se a pessoa, igreja, entender que ela, igreja, trazer o arrependimento para a sua vida, confessar, igreja, os seus pecados, pedir perdão, renunciar, consagrar, igreja, e ter total libertação, ela vai alcançar, igreja, a vitória sobre os espíritos mal. Igreja, eu entendo que o Senhor, Ele é o Deus que liberta e quebra toda corrente, toda ação do diabo, igreja, contra a nossa vida. Ele quebra sobre a nossa vida. Muitas pessoas, igreja, estão presas espiritualmente porque não têm um conhecimento de como se libertar. Por isso que é importante você passar essa mensagem para frente, igreja, para que outras pessoas também alcancem a libertação que você está alcançando nesse momento. O sangue de Jesus, igreja, te garante toda a libertação, te garante que você pode ser livre. Você pode ser livre de toda a ação do diabo, igreja.
Então que você venha tomar posse dessa palavra, igreja, e que você venha se auto-libertar, igreja, de toda ação do diabo contra a sua vida, e toda cilada do inimigo contra a sua vida, igreja. Nessa noite você está caindo por terra, nesse momento, nesse dia, nessa noite, nessa hora, no momento que você está vendo essa ministração. Entenda, igreja, e creia na libertação de Deus sobre a sua vida. Deus está te libertando. Homem, seja liberto em nome de Jesus. Mulher, seja liberto em nome de Jesus. Ei, seu filho pode ser liberto. Eu, igreja, fui liberto. Eu, igreja, estou sendo transformado pelo poder que há na palavra do Senhor. E eu reconheço, igreja, que eu preciso de mudança. Reconheça também que você pode ser transformado de glória em glória. Que até, igreja, a volta do Senhor, nós vamos ser, igreja, transformados. E até que venha, assim, a volta do nosso Salvador e aperfeiçoará a transformação dele sobre a nossa vida em nome de Jesus. Que Deus possa, igreja, transformar a sua vida. E fique atento, porque ainda vou colocar, igreja, nesse canal um pouco mais, igreja, a respeito da palavra de libertação. Hoje eu estou falando para você a respeito da quebra, igreja, de prisão espiritual, quebrando as correntes de prisão espiritual sobre a nossa vida, porque nós somos livres e com Cristo, igreja, nós somos mais que vencedores. E que a paz de Deus seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra e receba a autolibertação sobre a sua vida. Seja livre em nome de Jesus. Deus te abençoe.